Após ser premiado em 2 festivais internacionais, sendo um deles o Festival de Annecy, um dos mais importantes do campo da animação, Bob Cuspe finalmente chega à sua terra natal para suas primeiras exibições nos cinemas. E é com muita alegria que o primeiro acesso antecipado do retrospecto animado tenha começado com tanto estilo. Pois trata-se de um longa bastante peculiar e eu diria até que histórico, não apenas por ser o segundo longa-metragem nacional feito em stop motion, como também é o primeiro longa voltado para um público adulto nesse formato, permitindo que o filme tenha algumas liberdades criativas que não são tão convencionais, transitando nos territórios do drama, surrealismo, gore e até alguns momentos de horror psicodélico. Por um lado, isso pode parecer um ponto limitador, ou de gosto adquirido, já que nem todo mundo gosta desses elementos. Mas por outro, faz com que o filme desenvolva uma narrativa bastante inventiva e inteligente para narrar os dilemas e crises de identidade de um cartunista com as suas criações, rendendo ótimos monólogos de como podemos olhar para o passado, além de explorar também o formato de documentário animado, que só nesse ano de 2021 rendeu outras 2 ótimas produções nesse estilo. Entre elas, o longa dinamarquês Flea e a minissérie americana Cidade de Fantasmas, que eu já fiz review aqui no canal e que está disponível no catálogo da Netflix. E um ponto interessante que pode ser citado é que o filme do Bob Cuspe serve como uma expansão de conceitos do curta Dossiê Rebordosa, de 2008, produzido na Koala Filmes, estúdio especializado em produções em stop motion. O curta já brincava com esses elementos dos diálogos relatados serem mais espontâneos e naturalistas, e a partir deles, criar a ficção complementar. Para citar um exemplo disso, a gente tem uma cena no filme em que a câmera se desloca do personagem do Angeli para um momento de bastidores, making off. Esse recurso de documentário acidental era reforçado nas produções anteriores através do reenquadro digital da câmera de animação, né? Então, as imagens produzidas no stop motion, como elas tinham dimensões de 5K, porque são fotografias tradicionais das câmeras DSLR, permitiam esse tipo de escala digital sem perder grande qualidade. No longa, essa técnica também é usada, mas a gente tem frequentemente o uso do braço eletrônico, né? Que é o motion control, que ele foi programado para imitar o movimento de uma câmera documental mesmo. Nesse momento em específico, a câmera procura imitar exatamente o movimento que foi feito durante a entrevista. Então, para fazer jus aos áudios que são a maior pegada documental que a gente tem no filme, a câmera também ajuda a reforçar a narrativa documental que está sendo criada. Explicando um pouco o contexto e a importância do Angeli, é importante dizer que ele é um personagem histórico muito importante na contracultura dos anos 80, porque ele editou uma revista junto com o Toninho Mendes que chamava Chiclete com Banana, e a revista era um fenômeno que naquela época não deixava edições sobrarem nas bancas de jornal. Um ponto que me chamou a atenção é que o filme se torna acessível mesmo para quem não tem tanto conhecimento da obra e dos personagens do Angeli, pois logo nos minutos iniciais tem toda uma contextualização da publicação das tirinhas do Bob Cuspe numa montagem que interpola várias páginas de diversas revistinhas da Chiclete com Banana, com as marcações dos anos em que elas foram publicadas. E o dinamismo visual com o qual isso é explorado faz com que o filme não perca tempo em ir em seu objetivo principal, que é retratar o vazio de ideias e pensamentos que o personagem está sentindo, seja no seu próprio escritório nas cenas do mundo real, onde ele se fecha no próprio mundo, sem querer interagir muito com os entrevistados, e a direção de arte constrói muito bem isso, quando numa primeira instância, vários objetos de trabalho estão em sua volta, mas num dado momento começam a ser encaixotados ou literalmente viram um mural de quebra-cabeças na parede. E em paralelo a essa realidade, o filme também representa esse vazio de ideias em um universo alternativo, que seria o próprio subconsciente do autor, seja em um esgoto abandonado, que acaba sendo uma espécie de refúgio do Bob Cuspe, ou um deserto pós-apocalíptico, onde os personagens terão que atravessar para dar de encontro com essas divagações.
Além de seus personagens mais antigos estarem sujos, com expressões de desgaste e roupas rasgadas, faltando até mesmo sapatos, mostrando que eles já estão abandonados nesse subconsciente há um bom tempo. E são nesses momentos onde o filme se mostra bastante criativo, pois a montagem está sempre transitando de uma realidade para outra, sem parecer desordenado, mas também sem ser tão didático, fazendo com que o público também se sinta encolhido nesses vazios e, ao longo do seu desenvolvimento, comece a encaixar as peças. E o envolvimento dessa jornada só é possível pois, mesmo o Bob Cuspe sendo um personagem com uma postura punk e meio marrento, o filme consegue humanizá-lo. Seja pelas suas rugas, sua postura mais curva, sempre com dor nas costas, que mostra que a idade avançada já não permite que ele seja tão rebelde quanto no passado. É interessante pensar a humanização dos personagens, porque o Bob Cuspe, por mais que estivesse velho e carrancudo, ele não poderia ser um personagem antipático. Por exemplo, ele tem um bunker em que ele vive, que tem uma estrutura de cozinha ali, então ele precisa usar para sobreviver. Então, para humanizar ele nessa situação e nesse contexto, ele precisa consumir a única coisa que parasita o inconsciente do Angeli, né? Que são os mini astros do pop. Enfim, daí você tira toda uma dimensão interior da personagem, além dos elementos escatológicos que já perseguem a figura há muito tempo, assim. Por ser o Bob Cuspe, né? Essa figura que tem um certo prazer malévolo de ser repugnante e causar asco, enfim, tudo mais. Dito isso, eu acho que é super importante ele conseguir resgatar essa identificação dos anos 80, que nasceu num período grave de último ciclo da ditadura, que em vários aspectos volta hoje com o crescimento da censura governamental e perseguição ideológica desse desgoverno bolsolixo. Em termos técnicos, é muito legal observarem como os animadores se utilizaram das frases espontâneas desse formato de documentário para criar um acting bastante expressivo. Nas cenas do mundo real, os personagens fumam, ajeitam objetos, se incomodam com barulhos externos, entre várias outras pequenas ações mundanas que são bastante charmosas de se observar. Além da própria concepção do design dos personagens, que mesmo tendo proporções mais realistas nos seus corpos, seus rostos são bastante cartoonizados. E no caso do personagem do Angeli, as divisões da troca de boca, comum em produções stop motion, ficam evidenciados, e tem um valor narrativo para isso quando o filme precisa desconstruir a realidade e fazer uma conexão com o universo mais lúdico, que me lembrou inclusive até um conceito que foi utilizado em Anomalisa, mas claro, ambos com suas devidas propostas. Se você avaliar uma crescente, você consegue ver que o personagem do Angeli, que é central em todas essas produções, ele foi deixando de ser cartunesco, né? Mas ele sempre teve as características básicas da pessoa, de uma caricatura da pessoa, né? Que é o Angeli. Tecnicamente, o longa-metragem do Bob Cuspe vem na esteira das outras produções dirigidas pelo César Cabral e realizadas na Koala Filmes. Representa um pouco a parceria de longa data que ele tem com o Angeli, desde o Dossiê Rebordosa, que foi lançado em 2008. E desde a época do curta, desenvolveu-se muito a tecnologia e o know-how ao redor da sincronia labial, os esqueletos dos personagens e as técnicas narrativas como um todo. E voltando para o universo do subconsciente, as ações já são um pouco mais escrachadas, com os mini Elton John se transformando em monstros, o que realça um pouco a ideia de pesadelo e gera um conflito principal na trajetória dos nossos anti-heróis. E para encerrar o vídeo, eu quero agradecer a presença do Samuel, que colaborou com algumas impressões e curiosidades muito legais em relação ao desenvolvimento tecnológico das produções da Koala Filmes. E um agradecimento especial para a Paula Ferraz, que me enviou o acesso antecipado do filme, permitindo que esse conteúdo fosse produzido antes da exibição da mostra. Eu vou deixar as datas de exibição na tela e também na descrição. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui e até a próxima!